Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live, a mais um podcast. E hoje vai ser perguntas e respostas. Fiz semana passada, o pessoal gostou bastante. Então a gente vai continuar trazendo nossos convidados, mas hoje eu fiz questão de ser só eu e o Dr. Danilo. A gente vai tentar fazer isso aqui uma vez a cada 2, 3 meses. Eu sei que ajuda bastante. Então você que já está nos assistindo, está entrando aí, já pode mandar sua pergunta aí que o Dr. Danilo vai estar ali atento, vai estar lendo. Mas agradeço demais vocês realmente estarem seguindo, estarem aumentando cada vez mais a nossa página. E hoje esse podcast, essa live é dedicada a vocês. Podem fazer as perguntas que a gente vai responder aqui. E agora, meu boa noite para você, Dr. Danilo, tudo bem? Olá, boa noite, Dr. Peterson, boa noite a todos que estão nos assistindo. Foi um podcast pedido novamente, nós fizemos há uns 2, 3 meses atrás, fez um sucesso tremendo. O pessoal vinha pedindo, vamos repetir. E estamos aqui hoje, vamos responder todas as perguntas sobre contratos, sobre problemas de condomínio, sobre quem pode ou quem não pode se candidatar. Estamos aqui para sanar as dúvidas de vocês hoje. Bem legal, e ó, você que tá aí, já manda de onde você é, eu acho super bacana. Eu sei que a gente tem um público grande de São Paulo, entendeu? Aqui da região sudeste, mas você que de todo o Brasil aí, manda aí que a gente vai falando também seu nome, fala, sou de Franca, sou da Bahia, sou do Rio Grande do Sul, falar nisso, um grande abraço a vocês, entendeu? Força mesmo. Pessoal, você que puder ajudar, já deixa eu até fazer esse apelo, você que puder ajudar, ajude. Às vezes tem gente que fala assim, poxa, mas eu só recebo lá na frente. Ajuda também, vai precisar lá na frente, entendeu? Então, você consegue ajudar hoje, consegue ajudar amanhã, consegue ajudar daqui 10 dias, faça também. Porque passando esse maior problema que tivemos, claro, agora vem a reconstrução. Então, para a reconstrução, vai precisar mais ainda da ajuda de vocês, tá bom? Um grande abraço a todos do Rio Grande do Sul. E vamos lá, Dr. Danilo, hoje vai ser só pergunta e resposta. Eu já tenho um monte aqui. Vamos lá, pode começar. Eu já tenho um monte, ó, o pessoal já tá aqui, tava esperando a gente entrar, me cobrando. Aqui, ó, tem aqui a Neide falando, já vou até perguntar já pra você. Ó que legal, aqui eu sou de Curitiba. Isso eu vou deixar o Dr. Danilo vendo a maior parte, que a Célia, obrigado, de Curitiba. A Neide já perguntou aqui, boa noite, meu amigo, eu tenho uma moradora que grita muito. E ela falou que é de São Vicente. O que dá pra fazer com uma moradora que grita muito? Então, os gritos, barulhos, em geral, você tem que comunicar ao síndico, o síndico vai averiguar, vai verificar se isso está incomodando outros apartamentos, tudo, para poder notificar e multa. Isso se quem está gritando mora dentro do condomínio. O problema é se for fora bastante gente também, né? O maior problema é se é fora do condomínio, fica mais difícil de tentar resolver. Mas se for de dentro do condomínio, for outro condomínio ou locatário de algum apartamento. Agora que você falou isso, eu tive uma pergunta esses dias aí, pessoal. A moradora estava reclamando dos gatos do vizinho. Que os gatos ficavam em cima do telhado do vizinho. Como é que eu vou fazer com os gatos do vizinho? Então, essa pergunta chegou pra gente lá, na verdade, teve que dar até um parecer jurídico sobre esses gatos aí. Na verdade, não eram gatos do vizinho, eram gatos de rua. De rua, né? Que começaram a se hospedar no telhado do prédio e fazendo fezes, fazendo xixi. Tava até um problema de saúde pública com esses gatos aí, que tá incomodando demais os moradores do prédio. E tinha uma vizinha lá que tava, uma moradora, não do prédio, mas uma moradora vizinha que não queria parar de alimentar os gatos, de dar comida, tudo, sem verificar que eles estavam causando problemas. Foi chamada as zoonoses, foram lá, tentaram tirar os gatos, não conseguiram. E a nossa dica foi colocar um protetor para que gato não acessasse, porque os gatos não acessassem mais o telhado. E procurasse outro tipo de moradia, até em algum lugar que alguém possa adotar eles, tudo certinho, porque eles vivendo no telhado, eles não teriam nem condição de ser adotados, que não conseguiriam ser pegos, nada, as gatoeiras não estavam pegando eles. Então a ideia foi colocar como se fosse uma faixa que impede o gato de passar e ficar em cima do telhado e não mais residirem lá. Que legal. Aí, pessoal, então vamos lá. Hoje, ó, você tem problema com pet? Vamos lá. Se você tem pet e tem um problema com condomínio, manda pra gente. Agora, se você é do condomínio e tem um problema com pet, manda pra gente também. Eu só queria, antes das perguntas, colocar aqui, ó. Célia Becker de Curitiba, Maria Rangel de São Paulo, Sandra de Cajamar. Quem mais aqui, ó? Ana Paula, Rio de Janeiro.
Então, bastante gente aqui do país todo, agradeço demais a presença de vocês, a audiência de vocês. Doutor Danilo, pode seguir aí agora, hoje vai ser um bate-papo. Então pergunta, Vamos a gente lá. já responde, manda sua pergunta aí pra gente poder responder. Hoje vai ser assim, vai ser bateu, levou o tempo todo. Vamos lá. Bebeu uma aguinha, que eu falei bastante. A pergunta do Arnaldo Rodrigues de Cubatão. Ele fala, sou síndico e tenho um apartamento que deve condomínio desde 2016. Já está na justiça, mas nada de receber. Tem outra coisa que o condomínio pode fazer, tipo cortar a água dele? Não. Como ele chama mesmo? É o Arnaldo. O Arnaldo, não pode. Realmente tem que entrar na justiça, tem que ser eficaz. É o que eu sempre falo. Busque sempre um escritório de advocacia especializado nisso. Imagino que você já tenha. Tá demorando muito. Infelizmente eu sei que desde 2016 é um prazo muito longo, mas infelizmente algumas ações demoram um pouco. O importante é sempre tentar trabalhar antes do preventivo, antes de ingressar com uma ação ali, entendeu? Extrajudicial. Então a gente faz bastante isso dentro do escritório. Tem uma equipe muito grande para trabalhar especializada nisso, na cobrança. Então tentar resolver isso antes de ingressar com a ação. E depois que ingressar com a ação, ficar em cima assim, para penhorar e até chegar num leilão. Aí depois que leiloar, o condomínio recebe a parte dele. E se ainda tiver um valor para, às vezes para financeira, recebeu, até o morador, proprietário, vai ficar para ele. Mas o condomínio vai receber sim. Tem que aguardar um pouquinho. Agora cortar a água, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quem faz isso são as concessionárias. De forma alguma. O que a gente tem que tentar fazer é o que? É leiloar o apartamento. Chegou lá no escritório, tentou conta bancária, tentou carro, não tem nada, ele já leilou o apartamento. E hoje em dia já está sendo aceito, Arnaldo. Você leilou o apartamento, mesmo ele com dívida na Caixa Econômica, com financiamento em outros bancos, que o juiz leilou o apartamento, quita o financiamento e o restante paga o condomínio. Então, hoje em dia está mais fácil estar leiloando apartamento por causa de dívida de condomínio. Maravilha aí, pessoal, crescendo muito nossa audiência. Entra aí, faz sua pergunta. A gente vai ficar assim, ó. Eu faço uma, o Dr. Danilo faz outra, para vocês poderem ter as respostas de vocês. A próxima aqui, Dr. Danilo, na minha sequência. Eu não vou colocar o nome da moradora, mas olá, boa noite. Gostaria de saber se pode andar de patinete dentro do apartamento. Eu tenho uma vizinha, faz 4 anos que está me enchendo as paciência. Com barulho, fui falar com ela, ela me xingou. Tem alguma coisa que pode ser feita? Ah, com certeza. Não se pode andar de patinete no apartamento. Inclusive, muitas convenções de condomínio já estabelecem isso. Ou convenções, ou regulamento interno estabelece que é proibido andar de bicicleta, skate, patinete dentro do apartamento. Porque o rolamento, o rodar da rodinha no seu chão vai estar passando no teto de outra pessoa. Isso vai estar incomodando muito. Você tem que comunicar a síndica vai notificar, deve ir para um centro de conciliação, e essa moradora que te xingou, ela pode até ter sido multada por ter te xingado, por ser uma condômina antissocial. Então você vai ter que procurar os meios legais. O que é? Síndica, se a síndica não resolveu, a justiça. Para a justiça proibir o andar, porque tem que andar em outro local de patinete, não dentro de um apartamento. Ô pessoal, quer andar de patinete? Desce lá, vai na rua, vai nas áreas específicas. Patinete, patins. Minha filha às vezes mesmo quer colocar o patins dentro da minha unidade, dentro do meu apartamento, e fala, vamos colocar lá embaixo, né? Se não coloca aqui logo na saída. Eu já saí, na verdade, é pensar um pouco no morador de baixo, né? Vamos pensar assim que tudo vai ser melhor. Sim, vamos lá, Peterson. Vamos lá, agora... Fabiano Hernandes pergunta: a multa, ela precisa estar no regulamento interno ou na convenção? E como que ela é calculada? Então, cada multa, cada convenção, entendeu? E cada condomínio já estipula ali. Então, nossa convenção está estipulada às vezes 50%, uma taxa condominial, até 2. E colocam algumas infrações. Então, alguns realmente têm algumas infrações. Mas eu falo que nem às vezes eu tenho caso, xingou o síndico, foi lá e mandou o síndico para aquele lugar. Ah, isso tá na convenção? Não, mas tá no Código Civil que você não pode agir dessa forma. Tá. Então você não pode Código Penal, contravenção penal. Entendeu? Então, nada impede da pessoa vai aplicar a multa. Está falando do Código Penal, ainda o síndico pode buscar uma injúria. Olha, você me xingou, colocou no grupo uma difamação. Ainda às vezes até uma calúnia. O síndico é ladrão. Até uma calúnia. Então, a maioria, entendeu? Muitas das infrações estão descritas na convenção e no regimento interno. Mas não quer dizer que não está ali
Ah, se não tá aqui, eu posso fazer? Ah, então eu posso xingar o síndico porque não tá descrito aqui? Claro que não. Vai ser multado, sim. E agora, com respeito a valor, isso é normalmente uma taxa condominial. Mas tem condomínios que colocam 50%, até 25%, 25%, Sim. 50% e uma taxa. Inclusive essas multas, elas são aceitas até em condomínios informais. O que são condomínios informais? São aqueles condomínios em que a construtora entrega o prédio, não tem uma BITS, não tem separação de matrícula e já tem gente morando. Existe isso, viu, gente? E não é pouco. Bastante. E o que acontece? Eles não têm uma convenção aprovada, registrada, nem sequer escrita, e não tem um regimento interno. Mas entende-se, a justiça vem entendendo que eles são um condomínio informal. Eles já podem estar com ação de cobrança de condomínios. E quando há uma violação, seja da lei civil, seja da lei penal, por qualquer morador, é admitida multa, sem existência de uma convenção. Essa multa é admitida. Então, nesse caso mesmo, se a multa não está descrita na convenção, no regime interno, mas violou alguma lei, seja ela civil ou seja ela criminal, a multa ela pode ser aplicada. Ó, o pessoal tá perguntando para fazer a pergunta onde? Aqui mesmo, onde você tá assistindo. Você tá assistindo aí no nosso Stories, entendeu? Pode perguntar ali mesmo que a gente vai responder aqui. Vamos lá, doutor Danilo. Meu condomínio é novo e o pessoal da construtora elegeu o síndico. Isso pode? Outra coisa, aprovaram um orçamento para implementar a segurança sem orçamento? Acho que ficou meio estranho. Aprovaram um valor, mas não apresentaram um orçamento. Pode isso, doutor Danilo? Vamos lá, já conversou diversas vezes sobre isso. Primeira coisa, vamos lá. Vou fazer duas perguntas separadas. Aqui, ó. No condomínio, quem elegeu o síndico foi a construtora. Isso pode? Pode se a construtora for detentora, for a proprietária de mais de 50% das unidades. Mas aí vai fazer a assembleia mesmo assim. Mas vai fazer a assembleia mesmo assim. E ela vai eleger por quê? Porque até a maioria dos votos. Aí ela elege o síndico. Agora, fora isso, a construtora tem 10% das unidades. Vai para a assembleia e tem que ir para votação. Mesmo que esteja no contrato de compra e venda do imóvel, que a construtora vai eleger o primeiro síndico por 2 anos, isso não pode ser aceito por moradores e a justiça já está coibindo isso. Entendeu? Então pode procurar um advogado se a construtora fez isso e troque o síndico. Por quê? Quando a construtora faz isso, ela está agindo de má fé e para esconder eventual erro de construção que o síndico não vai judicializar nada contra a construtora. Por quê? Porque ele foi indicado por ela. Por que ele vai contra a construtora que colocou ele? Então vocês têm que colocar um síndico que apoie o condomínio e não que apoie a construtora. Em tese, a construtora, apesar de ter feito o apartamento, mas ela é uma inimiga. Eu penso bem parecido, entendeu? Na verdade, a construtora pode levar um síndico bom, um síndico profissional, mas ele tem que ser eleito. Chegar lá e apresentar realmente já um síndico conhecido, um síndico que realmente está ali colocando as propostas dele para o condomínio, perfeito, mas tem que ser eleito. Agora, nada impede também de um morador levantar a mão na hora e falar, opa, peraí, eu também quero concorrer. E aí vai entrar numa concorrência para ser eleito. É isso aí. Vamos lá, o segundo caso é que aprovaram as câmeras, mas sem orçamento. Isso pode? Então, aprovar a câmara sem orçamento, em tese, as câmeras, tudo, é competência do síndico. Se aprovaram para ele contratar, tranquilo. Mas o orçamento é essencial para ter transparência. Entendeu? É bem desconfiável essa atitude de um síndico que aprova as câmaras sem orçamento. O ideal seria o quê? O morador que verificou isso, aqui, né? Ele ir atrás de outras empresas, verificar os equipamentos, fazer um orçamento igual e ver se há uma disparidade. Porque se há uma disparidade de valor, esse síndico pode até ser cassado. Entendeu? E responder por eventuais prejuízos ao condomínio. É assim, pessoal. Sempre a gente vai estar colocando as opiniões aqui, que é bem legal, doutor Danilo. Não é tudo que a gente concorda, mas a gente sempre discute bastante. Mas é isso daí. O cara, lá o síndico vai lá e leva uma proposta só, leva um orçamento só. Na verdade não é dessa forma. Se ele quer aprovar isso, leva 2, 3 orçamentos, o pessoal poder verificar. Claro, ele tem o direito de escolher as empresas. Às vezes ele até abre para as pessoas indicarem as empresas, mas assim, ele vai ter que verificar realmente se as empresas
cabem não só no orçamento do condomínio, entendeu? Mas que podem prestar um serviço de qualidade. Às vezes o morador fala, não, meu tio tem câmera, que ele põe câmera. Vai lá e apresenta uma empresa, tem 2 funcionários e não consegue fazer. Entendeu? O condomínio espera ou o condomínio precisa. Então, é importante sim levar para uma assembleia. Eu já tive, a gente já teve, na verdade, alguns condomínios que o síndico foi lá e aprovou 100 mil reais de câmera. Ele mesmo colocou. Ele nem passou por uma assembleia. É errado? Legalmente não, ele tem direito a fazer isso, está pensando em segurança e tudo isso. Mas, poxa, um valor de 100 mil reais, você não vai passar em assembleia para uma aprovação? Claro que você vai. Vamos lá, doutor Danilo, a gente tem mais. Claro, na verdade tem muito mais. Pessoal, ó, já batemos mais de 60 pessoas assistindo ao vivo. Agradeço demais você que está acompanhando a live. Fica aí, manda a sua pergunta aqui que a gente vai responder. Fica que é só assunto interessante hoje, hein? Vamos lá. Fui síndica durante 8 anos. Me dou bem com todos os funcionários. A nova síndica me deu uma multa altíssima por conversar 5 minutos com esses funcionários. Pode isso? Nada na convenção do prédio não prevê isso. Vamos lá. É assim, claro que você pode conversar com as pessoas, isso não tem problema algum. Mas também você não vai poder mais dar ordem, você não vai poder fazer mais nada disso. Porque alguns moradores entendem, não, o zelador trabalha para mim, eu vou dar ordem para ele. Não, a gente pode ter um problema aí, até um problema trabalhista no futuro. Por quê? Cabe ao síndico fazer isso, entendeu? Na verdade, você tem uma prestadora de serviço, você vai informar a prestadora que vai ali delegar as funções. Agora, a multa, porque está conversando, ainda uma multa altíssima, não, a primeira coisa que tinha que fazer é ser notificado. Aí, nesse caso, eu não concordo com a multa de jeito nenhum. Te notificar, falar, ó, às vezes se entende que você está dando algum tipo de ordem, alguma coisa assim, não pode, e aí depois, na continuidade, a multa. Agora, conversar, não vejo problema nenhum. Desde que não tire também a função da pessoa, né? Tá ali o prestador de serviço que nem o porteiro. Daí você tá ali na portaria, você fica lá 5 minutos conversando com o porteiro acaba perdendo um pouco ali parte do seu trabalho. Isso é ruim? Daí cabe uma notificação. Agora a multa, acredito que não. Eu não daria, por exemplo. Agora eu queria entrar num assunto, aproveitando esse gancho de previsão ou não na convenção, pra gente discutir um pouco juridicamente sobre um assunto. Assim, vamos dizer que em assembleia é votado, vou colocar um assunto aleatório, aproveitando essa pergunta, é votado em assembleia que o morador não pode conversar com alguém da portaria, sob pena de multa. Em assembleia, sem modificar a convenção do condomínio e sem modificar o regimento interno. É válida essa penalização e essa aprovação? Em assembleia só, sem modificar. Então, quando você busca isso, na verdade, você já está buscando um regimento interno. Você está falando das pessoas, das condutas que eles vão ter ali. E quem faz isso é o regimento interno. Eu entendo quando você coloca isso em ata, você já está alterando o regimento interno. Não quer dizer que você colocou ali, deixou claro isso. Eu entendo que caberia. Essas modificações cabem. Só não concordo muito com essa. De você não poder conversar com as pessoas. Isso fica muito subjetivo. Então, mas isso aí que eu discordo de você. Vamos porque lá. A partir do momento... esse foi só um assunto aleatório. Tá? Poderia ser qualquer outra coisa. Criança chupar pirulito, qualquer coisa. Mas por que eu discordo de você? Porque se você não coloca no edital que você vai estar alterando regras para mudar o regimento interno... Não, mas aí você... Você tá entendendo? Porque se você aprova alguma regra... Vou colocar... Vamos votar para poder não autorizar conversar com funcionários. Mas você não colocou lá que você vai alterar o regimento interno. Sim, no edital. Mas você colocou na ata, isso aí já daria validade. Mas se você colocou na convocação, dá validade. Se não colocou, não. Mas não é obrigatório colocar na convocação que você vai modificar o regimento interno? Então, se não tiver isso daí, você não vai modificar, você vai incluir. Entendeu? Mas uma inclusão é uma modificação. Não teria uma modificação, seria uma inclusão. Sim. Daí, nesse caso, caberia. Eu entendo que cabe, eu entendo que tem que ser seguido. Até mesmo que você vai dar publicidade a essa ata, entendeu? E vai mandar para os moradores, até aqueles que não compareceram. Então, eu entendo que cabe plenamente, você vai poder multar. Não por esse aspecto de não falar com as pessoas. Não, sim. Eu tô falando o aspecto jurídico de você mudar um regimento interno sem você convocar para modificação do regimento interno. Então, mas mesmo assim, tendo na ata ali, a ata vai ter que ser seguida. Na verdade, foi uma votação dos moradores. Sim. E eu entendo que a partir do momento que colocou isso daí, você pode incluir. E depois, isso existe em bastante condomínio. O que eles fazem?
tem as atas, tem as votações, eles levam isso, entendeu? Para confeccionar realmente o regimento interno. Juntar essas atas, passa para a Assembleia, demonstra que tudo aquilo já foi votado, já é cumprido, e aí sim, você formaliza o regimento interno e aprova ele numa nova forma. Sim, você está fazendo outra coisa. Mas pode do mesmo jeito, Colocou na ata lá, foi lá, levou. O que não pode é o contrário. Não tava lá, levanta a mão e fala, ó, vamos votar? Não, sim, isso aí já... Daí não pode. Gente, meu entendimento é diferente. Pra mim tem que colocar na convocação que você vai alterar o regimento interno pra incluir aquela multa, pra incluir aquela coisa. Então, quem tá certo, eu ou o Dr. Peterson? Não tem certo. Vai chegar na justiça, vai ter juiz que vai entender conforme o entendimento dele e juiz conforme o meu entendimento. Pra evitar qualquer coisa, coloque na sua ata de convocação que você vai alterar o regimento interno pra incluir tal penalidade ou pra incluir tal coisa. É simples, você colocar uma modificação. Isso vai ajudar bastante. Aí você evita qualquer conflito judicial. Vamos lá, doutor. O que a gente vai mais agora? Eu já passei. Eu tenho uma aqui boa. Agora aqui, ferrou. Isso aqui é bom pra você. Agora ferrou. Vamos lá. O que fazer quando o síndico e administrador aprovam itens que são obrigatórios, que deveria ser 1/3 dos condôminos para aprovação, e aprovam tudo com maioria simples? Acho que é 2/3. Colocou 1/3, mas é 2/3. A verdade é nulo. É nulo. Se realmente você precisaria de um quórum qualificado de 2/3 e eles aprovam com 1/3, é nulo. É nulo. Se for fazer alguma coisa, vou colocar até um exemplo. A pintura de uma fachada. Pintura não, a modificação da cor. Imagina que seu prédio é rosa e você quer pintar ele de bege. Entendeu? São 2/3. Você precisa de 2/3 para modificar essa fachada. Ah não, eles foram lá e aprovaram com maioria simples. Tá errado. Então antes de começar a pintar, você entra com pedido de impugnação dessa Assembleia e vai conseguir. Consegue mesmo. Ixi, eu acabei indo pro final aqui, doutor. Vamos ver se a gente chega aqui. Eu tô voltando aqui. Tô voltando porque eu fui parar lá no final. Nossa senhora, tem muita coisa. Deus. Tem muita coisa aqui. Eu tô voltando tudo. Se apertou, já vai lá. Vai, vamos lá. Pode soltar outra aí. Pessoal, ontem houve a destituição da síndica e automaticamente o cargo foi ocupado pelo subsíndico. Só que também não estamos satisfeitos com ele. Podemos exigir nova assembleia para nova destituição ou aguardar? Peraí, tem coisa aí que tá errado já. É que eu vou explicar como é que funciona. Normalmente, quando você convoca uma assembleia de destituição do síndico, você pode colocar na pauta já a eleição de um novo síndico. Então, não é automático o subsíndico assumir. Ele pode assumir normalmente é dentro de 8 dias, 15 dias, 1 mês. É um período muito curto para convocar uma assembleia. Você está falando que não está satisfeito? Não é para ele ficar. Ele não vai ficar até o final do mandato daquele síndico. Ele vai cumprir só esse período que está na sua convenção. Então verifica lá na sua convenção se está falando em 8 dias, se está falando em 15, se está falando em 30. Ele tem que ficar só esse período. Ele vai ter que convocar uma assembleia para poder realmente ter uma nova eleição. Ele pode se eleger, ele pode se candidatar ou vocês trazerem um novo síndico. Então não existe isso de automático. Ele ingressa porque teve a saída do síndico. Aí sim, ele ingressa, destituição do síndico, ou até, eu vou falar assim, a gente fala até às vezes da falta do síndico, entendeu? O síndico veio a falecer, a renúncia. Então ele entra, mas ele não fica até o final do mandato, de jeito nenhum. Tem que ser eleito. Síndico é eleito. Inclusive, se de repente esse subsíndico não marcar essa assembleia de eleição, você pode juntar 1/5 dos condôminos e solicitar essa assembleia. Vocês mesmos fazendo essa assembleia e eleger um novo síndico. Vamos lá, doutor Danilo. Vou pegar as mais do final aqui. Você vai depois, continua na linha aí. Tô seguindo. Tem um morador que somente tem acesso às câmeras de todos os condomínios. Isso... Não, vou reformular. Apenas um morador tem acesso às câmeras de todo o condomínio, como garagem, áreas comuns. Isso pode? Não me sinto confortável. Somente esse morador tem acesso. Na verdade, o acesso às câmeras ele tem que ser restrito, né? A gente tem a LGPD aí que não autoriza. Quem tem que ter acesso é só a portaria e o síndico. Se esse morador tem acesso, o síndico tem que trocar as senhas lá e excluir o usuário dele, que é um usuário que dá acesso a ele a essas câmeras, para que ele não tenha mais acesso.
A não ser que todo condomínio vote para que todo mundo tenha acesso a algumas câmeras. Não todos. Mas algumas câmeras que nem, se eu quero ver a frente do prédio antes de sair e tal, aí tá até autorizado. Mas câmeras de elevador, que é algo privado, tudo, aí não, mesmo que se vocês aprovarem para ter acesso, é algo que eu não indico. Muito bem, vou mais uma aqui, ó. O parquinho está quebrado e o síndico diz não ter dinheiro para consertar e reformar. Isso é comum, mas vamos lá. Se o síndico diz que não tem dinheiro, realmente não deve ter. Mas faça o quê? Chama-se uma assembleia, leva-se cotações de quanto fica para arrumar, e se os condôminos que comparecerem à assembleia aprovarem, é feito um rateio para se pagar o valor de arrumar o parquinho. O síndico ele não pode alegar falta de condições sem chamar uma assembleia. Quem tem que alegar isso são os moradores em assembleia e votando contra o conserto do parquinho. Agora, deixar os brinquedos lá sucateados, sem as crianças poderem brincar, ou poderem até se machucar, dependendo do tipo que tá o brinquedo lá, jamais o síndico pode fazer isso. Bem legal. Pessoal, quero agradecer demais. Eu tô só olhando aqui, a nossa audiência realmente, os seguidores estão assistindo. Manda sua pergunta, a gente tá tentando responder todo mundo. E se por acaso não for respondido, manda depois que eu me comprometo a responder. Agora também eu quero agradecer, doutor Danilo, agradecer nossos patrocinadores, Eterno Pet, King, Jéssica, corretora de seguros e também o Mercado Baratinho Mix. Você tá precisando de um mercado no seu condomínio, ó, principalmente na região de São Paulo, tá, gente? Então, na região de São Paulo, do Grande ABC, eles são os maiores, entendeu? Uma rede própria. Então, tá precisando de um mercado em condomínio, pode falar, Baratinho Mix. Te posto algumas coisas aqui sempre deles, mas se precisar, segue lá a página deles, Baratinho Mix. Vou falar uma coisa pra vocês, esse cara tem preço, e preço demais. Uma Coca-Cola custa R$ 9,99, uma Coca-Cola de 2 litros. Aí você não paga isso nem no mercado grande. Então, fala com eles. Doutor, vamos lá. Vamos lá, tem uma pergunta aqui boa. Inadimplente estacionar em vaga rotativa, podemos levar para a assembleia e barrar? Claro que não, gente. Eu vou voltar a falar. Não é dessa forma que a gente vai agir com os inadimplentes. Você não vai cessar os direitos que ele tem, os benefícios que ele tem dentro do condomínio. O que você precisa é de um bom escritório de advocacia para fazer a cobrança. Claro, eu sempre falo do escritório da Gomes de São Jorato porque eu sei como é que funciona. Eu sei da equipe de cobrança que tem lá dentro. As meninas, a partir de 30 ou 60 dias, dependendo do condomínio, já começam uma cobrança efetiva. Então elas começam a fazer isso por telefone, WhatsApp, e-mail, para realmente não ter uma inadimplência alta. E se isso não der certo, então já fica até a dica para você aí dos condomínios que nós advogamos. Passou 90 dias ali, vai ingressar com a ação. E aí vai aumentar o quê? Você vai ter que pagar custas processuais, vai ter que pagar a taxa do oficial de justiça, vai ter que pagar taxa de distribuição. Então todas as custas do processo já vai encarecer. Então faça um acordo antes de ingressar na justiça. Ou seja, você não vai cortar a água do inadimplente, você não vai proibir de usar as áreas comuns, você não vai proibir de usar o estacionamento. Então o que você precisa realmente é de um bom escritório para poder fazer a cobrança deles. É isso daí. Vamos lá, outra pergunta para você. Nossa, da Andréa Barreto. O síndico recebe um salário, porém ele paga mais 2 pessoas para fazer o serviço dele. Como intervir contra isso, sendo que os condôminos não são presentes e acham que não terá substituto? Vamos lá, tem duas coisas. Como é que foi aprovado isso em assembleia? Foi aprovado que ele ia ter o salário e ia ter mais um valor para poder pagar essas 2 pessoas? Perfeito, perfeito. Se foi aprovado na assembleia, tem que seguir. Não foi aprovado. O síndico ele recebe o salário dele e depois ele começou a pagar sem aprovação. Aí já tá errado. Sim. Independente do fato de, tem gente que gosta e gente que não gosta. Na hora de ele apresentar as contas dele lá, todo começo de ano, ou depende da convenção de vocês, que vai ser a prestação de contas, vocês podem reprovar, porque isso não estava aprovado. Agora o que é bem comum, o síndico vai lá e fala, a minha aprovação vai ser, eu quero para minha eleição R$10.000 de prolabore. Desses R$10.000, ele paga mais um preposto, ou paga 2 nesse caso. É o prolabore dele. Ele faz o que ele bem entender com o dinheiro dele. Se for nesse caso, tá certo, não tem problema nenhum. Doutor, deixa eu perguntar também, Pergunte. Senão a gente só fica eu só. Vamos lá. E essa aqui é boa. Essa aqui é boa, às vezes o pessoal não sabe disso daqui. Vamos lá, a Riva perguntou aqui. A convenção diz que o síndico só pode ficar 2 anos no cargo, mas o mesmo insiste em ficar e já está por 4 anos, isso pode?
Não pode. Tem que verificar o seguinte: ele pode ficar 4, pode ficar 8, pode ficar 10, 20 anos, desde que a cada 2 anos tenha uma nova eleição e ele seja reeleito. Não há limitação de reeleição no Código Civil. Pode ser que a convenção do seu condomínio admita isso. Se tiver essa proibição de reeleição, ele não pode ficar. Agora, se ele só pode ficar 2 anos e ficou 3, ficou 4 e não marcou uma nova eleição, isso é errado. Vocês podem juntar 1/5 dos condôminos e pedir uma assembleia. Ou caso não consiga, nesse caso, qualquer condômino que ele está na justiça, o juiz pode obrigar esse síndico a fazer essa assembleia. Tá certo. Você viu que eu e o Danilo, às vezes a gente discorda de algumas coisas, mas tá certo. A linha é essa. A lei fala o quê? Que um síndico pode se eleger por até 2 anos, certo? Mas a convenção não pode limitar. A convenção não pode limitar uma reeleição. Então ele pode se eleger realmente por quantas vezes quiser. Mas tem que ser limitado a 2 anos. E algumas convenções falam em até 1 ano. Acho que até o caso da convenção onde você mora. Onde mora é 1 ano. Ó, o doutor mora num condomínio onde a convenção fala que é de 1 ano. Aí tá certo. Porque a lei fala em até 2 anos. A lei não fala que tem que ser 2 anos. Fala que é até 2 anos. Doutor Danilo mora num condomínio onde que a eleição é a cada 1 ano, pela convenção. E eu moro num condomínio que a eleição é a cada 2 anos. Então, tem essa diferença. Agora, ficar 4 direto não pode. Eleição para 4 não pode, não. Pessoal, manda aí sua pergunta. Obrigado. Já batemos quase 80 pessoas ao vivo aqui. Muito feliz com isso, entendeu? Tá passando bastante gente na live aqui. Eu imagino que hoje vai passar mais de 1000 pessoas na live. Bem legal mesmo. Com certeza. Vamos lá, Peterson. Tentamos passar em assembleia uma auditoria, mas como não tinha caixa, não passou. Tem outra opção para verificar se teve superfaturamento das despesas? Então, vamos lá. A auditoria é sempre importante. Eu acho muito importante. Eu gosto até de auditoria mensal. Eu gosto desses condomínios que tem auditoria mensal, que sempre a gente vai ver se tem um problema ou não. Isso é bom pro síndico, isso é bom pro conselho, isso é bom pro condomínio todo. Aí você fala, não tem caixa. O meu maior problema é se há um morador ou outro só falar, tem coisa errada. O que você pode fazer? Os livros, você pode ter acesso aos livros. Veja esses livros, contrate você um auditor. Normalmente esses livros são até abertos, estão no site da administradora, estão no aplicativo do condomínio. Verifique aquilo, chame um auditor, fala, eu gostaria que você auditasse para mim. Ele vai verificar e se realmente ele constatar esse problema, passe para os moradores, convoque uma assembleia e peça explicações. Aí o síndico vai ter que se explicar, né? Outra opção seria juntar alguns moradores numa comissão e esses moradores fazerem uma auditoria e averiguarem as contas do condomínio. Nada impede, porque vai ser algo gratuito, os moradores vão estar em tese doando para o condomínio. Pega algum morador que é contador, que entenda de finanças, que fazer uma auditoria não é algo complicado, é algo trabalhoso. É que essas empresas de auditoria trabalham tanto com isso que eles têm programas que acabam agilizando esse processo. Mas os próprios moradores podem fazer uma comissão e fazerem eles próprios a auditoria. Ó, tem outra aqui, me perguntam bastante. Isso aqui eu vou responder rapidinho, doutor. Tá. Qual o período mínimo para publicar a ata da Assembleia? Mínimo, se conseguir no outro dia para publicar a ata. Na verdade, seria o período máximo. Acho que é a convocação. Então, será que a convocação? Então, eu acho que ele falou publicar e seria registrar imagino que ata. Ou até, vamos lá. Assembleia, para convocar, para deixar claro isso, convocar. Normalmente as convenções falam em 8 dias para você ter uma AGE. Mas a sua convenção pode falar 10, 15, tem que verificar realmente a convenção quanto tem para você convocar uma assembleia. Depois da assembleia ser realizada, vai ter a ata. Quanto tempo tem que fazer isso? Qual o máximo? Então, pessoal, eu sempre falo que uma semana seria um tempo ótimo. Isso não acontece. Às vezes 15 dias, eu só não gosto que ultrapasse 30. Porque às vezes, é bom vocês entenderem isso. Às vezes acaba a assembleia, vai ser redigida a ata no outro dia ou no dia posterior. E aí isso é encaminhado ao presidente para ver se ele concorda com realmente o que está ali, porque ele vai assinar. Se ele não concordar e pedir retificação, volta para a administradora. A administradora vai ter que corrigir e mandar para ele. Então isso toma um pouquinho de tempo até realmente registrar. Por isso que eu falo, 7 dias ali, até 2 semanas, eu acho que é um período mais do que suficiente. Porque se você levar ao pé da letra o Código Civil, em tese você já teria que estar registrando a ata no outro dia. Porque pelo Código Civil, pelos legisladores que fazem as leis, a ata ela tem que ser feita na hora da assembleia. Fez a ata, imprimiu,
e assinou. Mas a gente sabe que na maioria dos condomínios não é assim que acontece. A ata é redigida posteriormente pelo secretário ou pela administradora e vai para correção do presidente, tal. É um erro fazer isso? É um erro, que o correto é fazer na hora. Mas, como normalmente acontece, esses prazos que o Dr. Peterson falou são prazos ótimos. Ó, vamos lá, doutor. Mais uma aqui, ó, bem importante essa. Temos um adolescente de 14 anos autista. Os pais não o deixam socializar, não deixam outras crianças brincar perto do prédio, ou se passar na porta dela tem que ser mudos. Nem podemos descer direito. Ah, mas tá perguntando qual a conduta dos pais, aí é mais complicado, né? É, bem complicado. Até sugiro que ela assista o podcast que nós fizemos aqui há um mês e meio atrás, que falou só sobre autismo, como tratar nesses casos, tudo foi bem esclarecedor, tá? Que tem que ter um respeito mútuo, tanto dos pais quanto dos moradores, para que todos possam viver bem. Eu sempre falo, quando a gente está falando do autismo, o autismo está cada vez mais presente dentro dos nossos condomínios, e eu tenho sempre uma conduta de caminhar juntos, então entender o que está acontecendo e buscar entender o caminhar juntos. Se realmente a mãe e o pai entendem que deve ocorrer esse afastamento, isso aí realmente eles são os responsáveis e temos que respeitar. Mas caso isso não ocorra, a gente tem que realmente incluir cada vez mais e buscar ajudar. A gente sabe que às vezes a criança vai ter uma crise, vai ter algo assim, e o que eu peço aos moradores é que se aproximem, se ajudem, entendeu? Isso é muito importante nessa hora. Doutor, mas pelo amor de Deus, o pessoal reclama de cada coisa aqui, mas vamos lá. Síndico foi... Não, peraí, tem outra aqui. Vamos lá, tem Manda aí. Uma aqui que até eu vou responder. Qual tempo a construtora tem para poder conceder o habite-se? Opa! Bom, a concessão da habite-se, o prazo da construtora é o que ela estipulou no seu contrato de compra e venda quando ela fez aquele compromisso com você lá atrás. Ó, eu vou construir o apartamento, você vai me pagar até lá e eu vou te conceder o habite-se em tal data. Ela não cumpriu essa data, ela pode atrasar por 6 meses, que é o que diz a lei. Passou desses 6 meses, ela já está atrasada e ela já tem ônus, tá? Hoje em dia já é pacífico nos tribunais que a partir de cada mês de atraso para entrega do habite-se e para autorizar o morador a entrar no apartamento, porque a construtora que autoriza a entrar antes, ela tá errada, porque você tá entrando no imóvel que você não sabe se tem totais condições de segurança, tá? Então sugiro não entrar no imóvel antes do habite-se. E a cada mês de atraso na entrega do habite-se, na entrega da unidade, a construtora paga 0,5% do valor da compra do imóvel, do valor total da compra do imóvel por mês, a título de lucros cessantes, que é um aluguel, que a gente diz no linguagem jurídico, para essa pessoa até a entrega do imóvel. Se a construtora demorar 1 ano para entregar após esses 6 meses que eu falei, vai ser 1 ano ela pagando todo mês 0,5% do valor do apartamento. Que legal. Pessoal, queria falar mais uma coisa aqui. Daqui a pouco a Mel, já pedi pra Mel colocar aqui pra gente subir. Ó, no próximo dia 6, aqui na região do ABC, a gente vai ter algo bem legal. Então a gente vai ter o Café com Síndico, onde vai ter algumas palestras. Eu vou te falar quem são os palestrantes. Mel, a hora que subir... Já tá? Tá qual? A dos palestrantes ou do outro? A primeira? Então vamos lá, vamos falar da primeira. Tá aí, ó. O Arraiá do Síndico, cidade de Santo André. Dia 6/7, a partir das 14 horas. Lá na Fundação Santo André. Então eu vou pedir pra você, ó, participa, faz lá a sua inscrição. Vai estar bem legal. A gente vai ter expositores de todas as áreas. Vai ser bem legal. Vocês precisam estar lá. E claro, vão ter algumas palestras. Mel, não sei se já dá pra entrar a palestra aí. Já coloca aí pra ver os palestrantes. Vai ser, pessoal, vai ser bem legal. Ó, tem outras coisas aqui, né? A entrada é gratuita, mas vai ter sorteio de R$1.000. Tô vendo aqui, ó, sorteio de R$1.000. Palestras com temas condominiais, espaço kits. Agora vamos lá. Palestrantes. Eu, Dr. Peterson Gomes, vou estar lá falando com vocês. Tá aqui a Gomes Sanjorato. Vou estar lá falando com vocês. Vai ser uma palestra mais ou menos o que a gente faz aqui. Perguntas e respostas. Vou iniciar a palestra, então vou ter essa interação com a plateia. Também vamos ter aqui doutora Amanda Cioli, da Anacom. Vamos ter Marcos Moreno, da Abrasconde. E aqui
o meu mestre. Na verdade, fiz a pós-graduação com ele, Wander Andrade. Então, o Dr. Wander Andrade também vai estar lá participando. Bem legal. Então, ó, reserva aí na sua agenda. Próximo dia 6, a partir das 14 horas. Entra lá, Café com Síndico. Já faz a sua inscrição, tá bom? Um abraço e vamos seguir, Dr. Danilo. Vamos lá. Da Beliscana Maria. É um nome diferente. É diferente. A ata veio sem lista de participantes. E a administradora alega LGPD. Tá certo? Claro que não, claro que não. Como assim alegar LGPD de quem tava lá? De quem assinou aquilo ali? Isso aí tem que ser registrado junto. Não existe isso. Eu vou até falar uma coisa. Como é que alega LGPD se qualquer um pode ir lá no cartório e pegar essa ata? Entendeu? Simples. Se ela não quer dar isso aí pra você, você vai lá no cartório, paga o cartório de registro onde está registrado o seu condomínio, vai lá e pega uma cópia. Já manda esse e-mail de volta pra construtora. Fala, peraí, então quer dizer que eu posso ir lá no próprio cartório e pegar? Ela vai falar, pode. Fala, e a LGPD lá? Ah, LGPD lá pode. Claro que não. Você é um condômino, você tem todo o direito a ter essa ata. Eu não entendo isso às vezes. Não. Eu vou explicar o porquê registra-se uma ata em cartório, Peterson. Vamos lá. Se você faz uma assembleia e não registra em cartório, ela tem uma validade. Só que ela tem uma validade para aqueles condôminos lá, só para quem tá lá, participou, e para quem faltou, e para terceiros que vão entrar no condomínio. Você tem que tornar pública essa ata, que é o que a gente tá falando. A LGPD não entra aí, porque a ata, ela é pública. Como é que se torna pública? Como é que se torna ela acessível para terceiros? Você registrando em cartório. O cartório não pode negar o acesso a uma ata que é pública, a uma ata de condomínio, que é um documento público. É igual a matrícula de um imóvel. Por que você faz a escritura e tem que registrar a escritura na matrícula? Para você dar acesso para todos que querem saber quem é o dono daquele imóvel. Então, nesse caso, não tem LGPD. Bem legal. Pessoal, temos um pouquinho mais de 20 minutos aí. Quer dizer, um pouquinho menos, né? Isso. Um pouquinho menos de 20 minutos. A Mel já me chamou a atenção ali, já falou, ó, vamos aí. Então, manda a sua pergunta aí pra gente tentar responder ainda hoje. Eu sei que vocês querem mais esse tipo de live, eu já me comprometo a fazer toda semana. Então toda semana eu vou estar fazendo isso daqui. Às vezes com os nossos convidados, às vezes com o Dr. Danilo aqui, que é bem importante. Hoje a gente tá no estúdio, tá mais bonitinho, né? Semana passada eu fiz dentro do meu apartamento lá, mas isso a gente vai manter. Então fica tranquilo que toda semana vai ter essa pergunta e resposta, que eu sei que vocês gostam bastante. Doutor, vou perguntar... essa aqui é clássica. Essa é clássica. Doutor, posso dar desconto? Sou o síndico. Posso dar desconto de multa e juros para o inadimplente? Não, o síndico não pode dar desconto de multa e juros para inadimplente. De forma alguma, porque o desconto não é da alçada dele. Talvez pode se pensar em levar em assembleia para tentar esse desconto, mas mesmo assim, no meu entendimento, esse desconto seria inválido. Legal. Ó, quero falar mais uma coisa. A gente hoje parece que tem vários avisos. Já falamos agora do Café com Síndico e estão me pedindo bastante. Já falou, eu e o Dr. Danilo estamos finalizando o nosso curso. Então quando eu coloco aí que vai ter o curso, segundo semestre, imagina ali por volta de agosto, a gente vai estar lançando isso. Talvez um pouco antes. Então vai estar lançando para você síndico profissional, síndico, na verdade aquele síndico orgânico que quer realmente se tornar profissional. A gente vai estar explicando um pouco, passando um pouco mais do conhecimento que a gente tem. O curso ele vai ser voltado para todos. Tá? Ele vai ser em tese de formação de síndicos profissionais, mas síndicos profissionais eles podem se inscrever e participar do curso, porque vai ter uma atualização muito grande, a gente vai trazer novidades da lei, da jurisprudência. Vai ser um curso ótimo para quem quer se atualizar ou para quem quer se formar como síndico profissional. Aguardem, tá? Eu falei, a página tá batendo uns 40 mil aí, acho que lá para julho bate uns 50. Falei que bateu 50 eu solto o curso. Então vamos que vamos, pessoal. Vamos lá, essa aqui vai pra você, hein? Essa é boa. Nosso síndico disse: eu não tenho espaço para alugar para mercado no condomínio. Observação: o que tem é espaço sem uso no nosso condomínio. Vamos lá, primeiro não vai alugar nada. Condomínio não tem fins lucrativos, vai ceder. Então quando a gente fala isso é termo técnico, mas é cessão. Eu vou ceder pro mercado. E hoje em dia, pessoal, vamos falar, até falamos do baratinho mix. O que eles fazem? O condomínio não tem custo nenhum. Se vocês têm espaço, às vezes, não, mas
O mercado que veio aqui, ele queria já um espaço pronto. Não, procurem empresas, não só o Baratinho, eu falo do Baratinho, claro, que é um apoiador nosso, mas procurem empresas que não deem custo ao condomínio. Ah, não, eu tenho um espaço aqui sem nada, que é só um gramado, senão tem uma vaga de garagem descoberta. Se essa empresa de mercado, se esse mercadinho vir e construir, montar ali, sem custo nenhum para o condomínio, não vejo problema nenhum. Problema nenhum. Leve para uma assembleia, para aprovação. É importante até para os moradores saberem o que está sendo feito ali. Não tem custo nenhum para o condomínio. Normalmente tem benefícios. Eu sei de condomínios que recebem de retorno, entendeu? A gente fala, cara, não é para ter lucro. Não, mas eles recebem, entendeu? Um cashback. Recebem de cashback 5, 10. Eu já vi condomínio recebendo 15 mil reais de cashback. É um valor razoável para poder investir nas melhorias do seu condomínio. Sim. Vamos lá, tem uma pergunta que é pra mim aqui. Pessoal, só lembrando, quando o doutor Nino fala a pergunta é pra mim, aqui temos especialista em contratos, tá? Pós-graduado pela PUC, então fica mais fácil quando a gente tem essa parte contratual ou algo dessa forma. Tá escrito aqui: no meu condomínio tem contratos de prestação de serviços cujas multas, em caso de inadimplência, é de 10, 20%. Pode isso? Então, gente, legalmente pode. Mas o que acontece? O contrato de prestação de serviço, quando você contrata uma portaria, quando você contrata uma jardinagem, uma limpeza de fachada, eles são contratos entre pessoas civis, então eles são livres da multa. São livres para estipular uma multa. Mas o que ocorre? Quando você passa para um jurídico analisar esse contrato, ele sempre vai pedir para essa multa ser diminuída para 2%. Porque se você, condomínio, inadimple um contrato e tem uma multa de 10%, se você inadimpliu, foi porque o seu condomínio inadimpliu. Os moradores inadimpliram o condomínio e você não conseguiu pagar aquilo. Só que você vai receber daquele condomínio 2% só. Como é que você vai pagar 10% de uma multa se você vai receber só 2% da multa seu? Então, é legalmente errado? Não, legalmente não é errado. Mas há negociações para que a multa seja 2%. Não aceite uma multa maior do que 2%. E vou falar, tem muitos e muitos prestadores que aceitam esses 2%. Por quê? Porque eles sabem que o condomínio ele vai pagar. E a gente tem um motivo para ter 2%. Porque a sua inadimplência você vai receber 2%. Como é que você vai pagar mais quando você inadimplir? Pega a dica aí, hein, síndico. Aí, ó. Você tá vendo? Às vezes tá lá com aquela multa enorme lá. Fechou um contrato de prestação ali da empresa de elevadores, entendeu? Tem uma multa enorme. Pega essa dica aí. Briga lá, fala pro seu jurídico. Fala, jurídico, briga aqui pra mim, que eu quero só manter 2%. E o doutor Danilo já deu a dica de como chegar lá. Ou pega aquele contrato grande de lavagem de fachada, você tem 4 torres, que é mais de 1 milhão o contrato, você tem uma multa de 10%, lá que é 100 mil reais de multa, porque você atrasou um dia. Sim, e a gente fala às vezes porque é bem claro, eu tento separar bastante, entendeu? Eu sempre falo com o pessoal da cobrança, minha equipe do quê? A gente tem diferenças de inadimplência e atraso. Então a gente tem aquele morador que ele atrasa todo mês. É para pagar dia 10, ele paga dia 20, certo? E tem o inadimplente, aquele inadimplente que às vezes está com 2 meses, 3 meses, 4 meses e sempre atrasa. Então você pega essa pessoa, entendeu? Que só atrasa a data do pagamento, do 10 para o dia 20. Ele só vai pagar 2%. Agora atrasa você, que nem o Dr. Danilo falou, 1 milhão de reais. Você atrasou do dia 10, foi pagar no dia 11. Vão te cobrar 100 mil. Realmente, boa dica, doutor. Ó, vou colocar outra aqui. Estou virando síndica sem remuneração, porém quero colocar administradora com desaprovação de metade dos condôminos. Posso colocar administradora? No meu ver, pode. Mas se foi para assembleia e a assembleia votou que não, você não poderia. Mas você pode renunciar ao cargo de síndica. Porque se você não consegue administrar sozinha, você precisa de algum profissional ou de uma empresa que te ajude nisso. Se os moradores não querem que você tenha essa ajuda, então você pode renunciar. Então, vamos lá ainda. Você tá falando aqui pra mim, eu vou até colocar o nome dela aqui, o André. Tomara que o pessoal do seu condomínio também esteja escutando o que eu vou falar. Você tá virando síndica sem remuneração, já tá errado.
a sua responsabilidade é muito grande. Então o síndico tem que ser remunerado sim, tem que ter seu prolabore. E vou falar para você, tem que condizer ao trabalho que ele faz. Então isso aí, eu sou síndico, eu recebo R$300. Já tá errado. Então realmente, claro, cada um vai pedir o que realmente... Mas saiba, a sua responsabilidade é muito grande. Aí você não tem remuneração. E agora, ainda vem falar que quer aprovar uma administradora. E eles não aceitam, por que você vai continuar? Você está querendo arrumar o condomínio, você já não está recebendo nada. Perfeito. Você escolheu isso. Eu moro aqui, eu quero arrumar esse condomínio, então eu não vou receber nada. Perfeito. Não vou discutir isso. Agora, você quer colocar uma administradora para te auxiliar e eles não querem? Toda a responsabilidade, todo o trabalho só nas suas costas, você não pode ter ninguém. Pessoal, pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Vamos lá. A Karen Priscila pergunta: quais documentos obrigatórios de um condomínio e como alterar o regimento interno? Normalmente os documentos que mais utilizamos são a convenção do condomínio e o regimento interno. Documento tem um monte. Aí você vai catar, entendeu? Todo o registro, isso aí vai ter um monte. Mas o que a gente usa no dia a dia realmente é a convenção e o regimento interno. Alteração de regimento interno: 50% mais um dos presentes. Então, eu tenho uma assembleia com 10 pessoas. Vamos lá, vamos aprovar alguma coisa. Levantou 5 só. 5 não dá. Preciso de 50% mais um. Então, preciso de 6. Então, é dos presentes na assembleia. Já a convenção, para alterar uma convenção, 2/3 de todos os condôminos. Quando eu falo condôminos, falo proprietários. E não só daqueles que estão na assembleia. Sim, é isso aí mesmo. Vamos lá, doutor. Eita, isso aqui nem eu sei. Ó. Construtora pode alterar a matrícula dos apartamentos depois da entrega? Se constatar qualquer erro na matrícula, seja erro de metragem, sobre qualquer diferença, ela pode alterar sim. O que você tem que verificar o que? É se o que ela alterou está condizente com aquilo que ela entregou e se está condizente com aquilo que ela prometeu no seu contrato. Vamos fazer um exemplo aqui. Você comprou um apartamento de 70 metros quadrados. E ela fez a matrícula com 70 metros quadrados. Aí de repente ela vai e altera a matrícula porque tinha um erro na metragem. Ela muda o seu apartamento para 62 metros quadrados na matrícula. É algo que você vai ter que desconfiar. Porque realmente seu apartamento deve estar com 62 metros quadrados. E você pode pedir esse ressarcimento para a construtora. Porque se ela te prometeu entregar um de 70 metros quadrados e ela alterou e teve esse problema. Entendeu? A gente teve algumas matrículas que foram alteradas de apartamentos. Com relação ao solo, né, Peterson? Que teve que ser alterado para constar que o solo lá do local, parte dele era contaminado. Aí gerou processos de indenizações, uma série de coisas. Vamos lá, ó, tá aqui, a Mariana Indígena tá falando que tá muito bom, perguntou se as lives ficam salvas. Ficam sim, a Mel já tá respondendo. Muito obrigado, Mel. Muito obrigado, já colocou, acabei de ver que eu falei, ué, quem que respondeu isso aqui? A Mel é tá claro aqui, que foi a Mel. Então, muito obrigado. Vamos seguir, pessoal. Obrigado demais. Na verdade, isso aqui é feito para vocês, para passar um pouquinho do conhecimento que a gente tem aqui. A gente tenta separar um pouco a parte mais contratual, mais imobiliária, depois a parte mais condominial. Tudo, na verdade, é condomínio. Mas a gente tenta realmente passar um pouco para vocês do dia a dia. Sim. Vamos seguir, doutor. Tem mais pergunta aí? Manda aí. Último síndico profissional não prestou contas, não devolveu a conta bancária do prédio e nem as documentações. O que fazer? Põe a polícia atrás dele, né? Aí já, pelo amor de Deus. Como é que não entrega as coisas? Mas aí vai uma parte mais jurídica, é uma obrigação de fazer. Aí se realmente tentar notificar ele, e se ele não apresentar tudo isso, é uma obrigação de fazer. A conta do condomínio, agora eu vou só falar da parte da conta. O resto vocês vão lá, é uma obrigação de fazer que vai ter que cumprir. A conta do condomínio, basta catar essa ata registrada e levar no banco. Aí o banco automaticamente já vai fazer essa modificação. É isso aí. Com relação à documentação, a obrigação de fazer, ela vem com um pedido de liminar, que é uma liminar de busca e apreensão de documentos. Entendeu? O juiz já vai conceder essa liminar, você vai com o oficial de justiça lá na casa do síndico, onde que tiver essa documentação, e vai lá e vai pegar toda essa documentação de volta, que ele não pode segurar uma documentação que não é dele. É passivo de busca e apreensão. Bem legal. Ó, tem outra aqui agora do mercado. O pessoal do mercado, Romulo, Evandro aí, olha aí. A Mariana pergunta, como é que ficam os custos de energia elétrica para manter o mercadinho? Eu sei que a maioria, eu já falei, fica dentro desse cashback. Às vezes recebe 2 mil, 3 mil, 4 mil de cashback e o custo de energia é R$300. Então fica dentro desse cashback. Mas eu sei que existem algumas negociações, onde às vezes o mercado paga energia, paga a parte. Isso aí é cada mercado,
cada franquia. Na verdade, quando eu falo do Baratinho Mix, não é uma franquia, eles são uma empresa própria, realmente. Então eles não são franquia, não tem aquilo, cada mercado é de uma pessoa. Então, na verdade, ali eles seguem de uma forma sem franquia. Mas é isso. A energia normalmente fica dentro desse custo. Doutor, as contas do condomínio vêm com atraso de 2 meses, tá certo? Tem que ser no mês atual? Deve ser o balancete. Acho que eu imagino que a administradora está demorando um pouquinho para entregar. O ideal seria na sequência, né? Passou o mês, no outro mês ela já entrega. Mas se esse atraso não traz problema para o condomínio, eu não vejo por que questionar isso, entendeu? Porque é normal, às vezes ela tem tantos condomínios que acaba atrasando algum tempo. Mas se esse atraso acabar trazendo prejuízos para o condomínio, se for atraso no pagamento de contas, alguma outra forma, falo isso porque as perguntas às vezes vêm incompletas. Aí sim teria que ser trocada essa administradora e até pedir para ela responder por eventuais danos ao condomínio. Ó, vou fazer uma aqui, doutor. Tá, fala muito de, na verdade, garantidora. Pessoal, me pergunta sobre garantidora. Eu acho que garantidora dá certo sim em condomínios pequenos. Até mesmo se às vezes você tem um condomínio de 20 unidades, daí 5 não pagou. 5 não pagou, você está falando 25%. É muita coisa. Agora, condomínios maiores, 50, 100 unidades, 200, 860, 1.200. Nós temos condomínios de até 1.200 dentro da carteira da Gomes Sanjorato, onde fazemos a cobrança. Nesse caso, não. Nesse caso, você já tem um escritório de advocacia, entendeu? Especialista em fazer a cobrança. Então, nesse caso, você não precisa de uma garantidora. Que a garantidora, você vai fazer aquela pessoa que paga em dia, pagar um valor a mais. Pagar 3% a mais, 5% a mais de condomínio, pelo devedor. Então, por isso que eu não gosto muito. Então, eu prefiro contratar realmente um advogado, uma empresa realmente especializada para poder fazer essa cobrança. E vai nessa linha essa pergunta, doutor. Tá aqui, ó. Ele tinha. O condomínio tem uma garantidora que entrou com uma ação contra o morador. Sim. Só que essa dívida já estava prescrita. Poderia ter feito isso? Então, a dívida prescrita, ela não pode ser cobrada. Inclusive, saiu decisões recentes do STF dizendo, isso mesmo, isso, ó, a dívida que já passou 5 anos não pode ser cobrada, tem que tirar do SPC, tem que tirar de tudo. É uma das coisas que foi colocado no SPC ainda. Então ela não pode. E o condômino, ele tem que processar a garantidora e não o condomínio. Agora vem a pergunta, Peterson. Será que o condomínio responde solidariamente com a garantidora porque ele que fez o contrato? Então, é aquilo. Porque se o condomínio fez isso aí, solidariamente talvez não. Eu imagino que pode ser que responda subsidiariamente, entendeu? Mas até explica aí que é solidariamente pessoal, senão o pessoal, você fala isso aí, o pessoal vai falar, mas o que ele tá falando? Solidário vai os dois abraçados? Como que é? Em tese seriam os dois abraçados. A dívida, quando ela é solidária, quando fala responde solidariamente, é que o condômino ele pode cobrar a indenização tanto da garantidora quanto do condomínio. Qualquer um vai ter obrigação. Agora, subsidiária, que nem o Peterson falou, você vai cobrar a garantidora e a garantidora, caso não tenha bens, ele vai cobrar o condomínio. Então, o condomínio é como se fosse um substituto da garantidora. Eu, na minha opinião, dependendo do tipo de contrato, eu acho que o condomínio responde solidariamente. Porque ele autorizou esse tipo de cobrança. Ele passou essa inadimplência há mais de 5 anos. Mas tem que ver se está prescrito realmente. Porque se já houve uma ação judicial antes, o ingresso da ação judicial já interrompe o prazo prescricional. Tem que ser estudado direitinho isso daí. O Dr. Peterson, estamos acabando, mas vamos para essa pergunta aqui, ó. Pode fazer do apartamento residencial um pensionato? O que fazer? Não pode, pessoal. É assim, isso aí eu vou até emendar em outra pergunta que fizeram aqui. Não pode fazer um pensionato. Na verdade, a convenção coletiva, a convenção condominial de vocês deve proibir. Regimento interno deve estar proibindo. Não adianta um condomínio, às vezes um apartamento de 40 unidades, você vai lá e coloca 16 estudantes. Sim. Isso aí acaba acontecendo bastante. Sabe por quê? Não é nem um problema da moradia, que eu entendo que tem o direito de propriedade, mas você vai acabar atrapalhando os moradores que ali estão. E até perguntaram aqui outra da mesma forma, estritamente residencial. Falou que um dos proprietários falou, vou alugar através de uma plataforma, que nem Airbnb, Sim. E não quero nem saber, vai ser assim e pronto. Não é assim que funciona.
Então, na verdade, o condomínio ele pode se manifestar proibindo, mas eu sempre aconselho levar a uma assembleia. Porque as decisões com respeito ao Airbnb, temos 2 hoje. Então, realmente, já o superior já se decidiu com respeito a isso, que o síndico pode barrar, entendeu? Principalmente se ele colocar isso aí dentro da sua convenção, e aquele morador não vai conseguir locar em locais extremamente residenciais. Mas ainda a gente tem muita discussão. Eu espero que esse ano ainda o STF possa se manifestar para a gente poder realmente ter uma decisão nesse caso. E em alguns tribunais regionais tá tendo decisões diversas do que julgou o STJ, tá? Principalmente quando são cidades turísticas, como Olímpia, Caldas Novas. Ou se não, a Baixada Santista. A Baixada Santista, Litoral. As áreas costeiras do nosso país. Aí os tribunais entendem que nessas cidades que são estritamente turísticas, poderia ser alugado por Airbnb. Até porque a maioria dos apartamentos lá são de proprietários que compraram para poder ter renda com a locação. Entendeu? Então tem tribunais autorizando isso daí. Maravilha. Pessoal, próxima live, o que eu vou fazer? Vou tentar colocar um tema, vamos chamar os pets de novo, falar de cachorro, essas coisas que é bem legal sobre gato. Mas manda aí, manda pra mim o que vocês querem escutar na próxima live, que vocês querem realmente falar. Eu gostaria que vocês debatessem sobre isso. E doutor Danilo, estamos chegando ao final. Quero agradecer muito, hoje a média foi muito alta. Foi. Legal. Não bateu 100 ainda. Eu quero 100 assistindo online lá e seguindo. Mas, pessoal, muito obrigado mesmo. Se por acaso não respondemos algumas das perguntas aqui, pode mandar para mim que eu me comprometo a responder. Eu tento engajar muito com vocês porque acho que faz parte, entendeu, desse trabalho. Então, se realmente vocês não foram respondidos aqui na live, me manda que eu vou responder. Doutor Danilo, seu boa noite para nossa audiência. Tá, queria dar boa noite pra todo mundo. Foi muito boa a live, ótimas perguntas. Dá um trabalho no nosso cérebro, fica trabalhando aqui. Mas foi bom demais. Esperamos estar aqui daqui 15 dias, novamente no nosso podcast. Daqui 15 dias aqui no nosso podcast. Semana que vem vai ter uma live, pode ter certeza. E ó, só pra sair aqui, Luciano, síndico Luciano perguntou aqui que era um condomínio que tinha ET, que era um tratamento de esgoto, e não tinha ainda nada com a Sabesp, foi feito só agora. Como é que faz pra trás? Dá pra discutir sim, viu? Dá pra discutir, meu amigo, pra verificar esses valores que não foram repassados, tá bom? Pessoal, uma boa noite, muito obrigado mesmo mais uma vez por vocês terem assistido essa live, a todo mundo que participou. Já me passaram aqui mais de 1000 pessoas entraram na nossa live. Agradeço de coração e até a próxima daqui 15 dias. 15 dias não, semana que vem tamo junto de novo. Abraço, tchau, tchau. Abraço. Foi bem.